Covid-19 e nutrição, com foco na doença renal crônica. Hoje eu trouxe para vocês um artigo de revisão que acabou de ser publicado em uma das maiores revistas internacionais de nutrição e de doença renal. Eu sou Tatiana Krieger, nutricionista em nefrologia. Seja bem-vinda de volta ao meu canal. A pandemia causada pelo coronavírus foi responsável por mais de 5 milhões de mortes em todo o mundo desde dezembro de 2019, quando o vírus foi encontrado pela primeira vez, foi detectado na China. Nesse artigo de revisão foi discutido como a Covid-19 piora as condições da doença renal crônica e como a alimentação, a dieta pode contribuir, pode ajudar essas pessoas, melhorando o sistema imunológico, melhorando a desbiose intestinal, diminuindo complicações, diminuindo hospitalização e até a mortalidade. A prevalência de doença renal crônica está entre 9% a 12% da população e afeta principalmente idosos e pessoas com diabetes e com hipertensão arterial, que também são fatores de risco associados à maior gravidade do Covid-19. Além disso, a presença da doença renal é um fator agravante, principalmente nos estágios mais avançados. Então, pessoas que estão no estágio 4, estágio 5, em diálise, transplantados, pois pode reduzir ainda mais a imunidade que já é baixa nessa população. Uma das questões que esse artigo trouxe é que o Covid-19 pode indiretamente provocar doença renal crônica. Lá no início da pandemia, durante o período de confinamento, muitas pessoas mudaram o seu padrão alimentar. O fato de ficarem mais em casa aumentaram o consumo dos alimentos ultraprocessados, de doces, de farináceos, enfim. Além de terem aumentado o consumo destes alimentos durante o período de confinamento, e muitas pessoas trouxeram esse padrão alimentar até os dias atuais. Outra questão que aconteceu foi que o impacto financeiro de muitas pessoas aí que perderam os empregos, por exemplo, reduziram o poder aquisitivo, começaram a consumir mais alimentos com menor valor nutricional, de baixo custo e mais calóricos. E também deve ser levado em consideração que esses alimentos, como balas, docinhos, biscoitos, enfim, são alimentos conforto, e muitas pessoas que ficaram com depressão, por exemplo, nesse período, começaram a consumir mais esses alimentos como um conforto emocional também. E tudo isso contribuiu para um ganho de peso, a piora do controle da pressão arterial, piora do controle do diabetes, por exemplo, que pode levar à doença renal crônica. A mudança também do padrão de trabalho, aumentando muito o trabalho que nós chamamos de home office, né? Então as pessoas começaram a trabalhar mais de casa, também promoveu um aumento no sedentarismo. Então as pessoas começaram a ficar mais paradas. Isso tudo contribui para também desenvolvimento de doença renal crônica. Este contexto, nessa mudança do padrão alimentar, que pode levar tanto à desnutrição quanto à obesidade, pelas dietas monótonas, com baixo consumo de vitaminas, minerais e fibras, também piora o sistema imunológico da pessoa. Isso provoca uma redução no sistema imunológico que pode deixar aquele indivíduo, aquela pessoa mais suscetível ao Covid. Um dos estudos analisados nesse artigo de revisão mostrou que o aumento no consumo dos alimentos ultraprocessados pode levar à doença renal crônica e também pode piorar a função renal daquelas pessoas que já têm a doença renal. E vamos falar de outro assunto também colocado nesse artigo de revisão, muitíssimo importante, que muitas pessoas nem se dão conta que pode estar aí relacionado ao Covid. E vamos falar agora de um outro tema abordado nesse artigo de extrema importância e que muitas pessoas nem se dão conta que pode ter relação.
a saúde do intestino com o Covid, a microbiota intestinal com o Covid. Nós sabemos que o Covid afeta principalmente o sistema respiratório, mas também afeta e muito todo o sistema gastrointestinal. De 20 a 50% das pessoas que tiveram Covid, que têm Covid, têm o sistema gastrointestinal de alguma forma prejudicado, né? Então tem muitos sintomas que acontecem com essas pessoas, como náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, entre outros. Além do próprio vírus provocar todos esses sintomas, também o uso de antibióticos para combater o vírus pode piorar ainda mais a saúde desse intestino. E se a saúde do intestino não está em dia, a imunidade piora ainda mais. E como a alimentação pode contribuir para melhorar todo esse contexto? Alimentos como um remédio, como um medicamento para pessoas com Covid. Nós sabemos que a alimentação é de suma importância para a melhora da imunidade. Estratégias nutricionais devem ser implementadas para a melhora da imunidade e da saúde gastrointestinal de uma maneira geral. O conceito de alimento como medicamento ou como medicina culinária pode potencialmente melhorar a saúde e a longevidade dos pacientes com doença renal crônica e também prevenir a infecção pelo coronavírus. Uma dieta saudável e rica em alimentos naturais, que nós também chamamos de comida de verdade, pode reduzir a resposta inflamatória no organismo, diminuir o estresse oxidativo e proteger essas pessoas, proteger esses pacientes. Componentes dietéticos como vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E, zinco, compostos bioativos como curcumina, como resveratrol, são substâncias com capacidade anti-inflamatória e antioxidante. Vamos falar um pouquinho sobre algumas delas e alguns dos benefícios que pode promover no organismo. Foram analisados alguns estudos e os efeitos benéficos aí de alguns nutrientes, né, no organismo. O própolis, por exemplo, pode reduzir sintomas como tosse, diarreia, dores de cabeça, dor de garganta, febre, tontura. Pode reduzir a internação hospitalar e reduzir também a taxa de lesão renal aguda provocada pelo coronavírus. A curcumina presente na cúrcuma longa pode melhorar os parâmetros bioquímicos, pode melhorar a função renal, reduzindo a inflamação no organismo. A vitamina D pode diminuir a necessidade de UTI em pacientes hospitalizados, pode reduzir o tempo de permanência hospitalar, então reduzir o tempo de internação, melhora a recuperação da tosse e de toda a sensibilidade gustativa. A vitamina C também pode contribuir para reduzir o tempo de internação hospitalar, melhora dos sintomas clínicos e redução da mortalidade, além de reduzir a necessidade de ventilação mecânica desses pacientes. O tratamento e a prevenção de coronavírus em pessoas com doença renal crônica hoje é foco de muitos estudos por todo o mundo. Estudos sobre as estratégias nutricionais para melhora da resposta imunológica, então melhora da imunidade desses pacientes, redução dos sintomas e redução da mortalidade causada por esse vírus estão em constante crescimento. Os estudos ainda estão no início, ainda são prematuros, para nós concluirmos efetivamente que determinada suplementação pode ter um benefício concreto, mas nós sabemos que uma alimentação saudável e um esquema vacinal correto serão sempre as melhores opções para uma prevenção e para se combater o coronavírus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha para eu saber que você gostou.
Se você quer ler esse artigo na íntegra, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar o link para vocês terem acesso ao artigo também. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Te espero no próximo vídeo.